Olá, que prazer, e eu espero que esse prazer seja recíproco por mais esse encontro aqui no nosso Pode Tudo. Você já ouviu falar em constelação familiar? Se ouviu ou se não ouviu, este programa vai te interessar muito, porque este é o assunto de hoje. É uma técnica, é uma terapia criada por um alemão do século passado, um alemão muito fuçado na vida, Bert Hellinger. Ele foi militar, lutou na Segunda Guerra, ficou preso, depois quando saiu ele se tornou padre, foi servir em aldeias na África. E lá ele começou a desenvolver isso ao ver a relação social dessas pessoas da tribo. Mas ele desenvolveu isso ao longo da sua vida. Deixou a igreja e foi ser filósofo, terapeuta e criou o que é chamado hoje de constelação familiar. É uma terapia que chegou ao Brasil, coisa recente, e está se disseminando. Não sei em qual velocidade, mas o tema é muito interessante. Pode tudo. Pode tudo. E para conversar com a gente neste Pode Tudo sobre constelação familiar, alguém que entende muito do assunto. Está aqui comigo e eu recebo com muito prazer o médico, ginecologista, doutor José Miguel de Deus. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Cassim. Boa noite. O prazer é meu, é uma honra também para mim estar aqui, né? Sendo sabatinado aqui por você, uma pessoa que eu admiro desde que eu era bem jovem. E vamos ver aí o que nós podemos trazer, né, para poder informar as pessoas sobre a constelação familiar. O senhor só vai explicar a minha ignorância, tá? Me desculpa, a minha ignorância vai ser esclarecida aqui. O doutor José Miguel, ele é presidente da Associação Brasileira de Consteladores. Professor, ele vou chamá-lo de professor, porque ele é médico ginecologista com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Ele se formou aqui em Goiás, na UFG, mas ele já foi diretor do Hospital das Clínicas, já foi diretor da maternidade Célia Câmara aqui em Goiânia. Vou chamá-lo de professor porque eu acho que é o cargo com a maior reverência, porque todas as profissões são formadas por um professor. Você sabe disso, né? Então, professor, o que é a constelação familiar? Como é que a gente poderia classificá-la? Ela não é uma técnica da psicologia, não é da psicanálise, mas é uma terapia. Então, o próprio Bert Hellinger, ele se referia à constelação familiar como uma filosofia de vida com possíveis efeitos terapêuticos. Então, também a gente não chama de psicoterapia, porque não é mesmo uma psicoterapia, né, como funciona com a psicologia, né, não tem sessões assim semanais ou mais de uma vez por semana, é um processo diferente, a pessoa não faz constelação assim, repetidamente num prazo curto, então tem várias diferenças. Bom, por que a pessoa vai... São consteladores aquele que coordena um grupo que está fazendo a constelação, então, constelador. E aqueles que estão constelando. Por que a pessoa é levada a uma constelação familiar? Então, normalmente as pessoas vão para uma constelação familiar, via de regra, porque alguém que foi, né, se sentiu bem, sentiu algum benefício e indica para outras pessoas. Também as pessoas procuram uma constelação familiar porque foram indicados pelos seus médicos ou pelos seus psicólogos. Às vezes tem psicólogo que vai e acompanha a pessoa num processo de constelação também. E muitas vezes a pessoa, né, também ouve falar, alguém conversa, né, numa conversa de amigos, assim, conversas sociais, e uma pessoa fala e alguém fica curioso e quer ir ver, né, e lá nesse processo tem a pessoa que vai e é constelada, ou seja, ela recebe aquele atendimento com a constelação, e tem as pessoas que são ouvintes, né, que estão participando ali, presentes, né, e dentro desse processo tem pessoas que são representantes, que elas são convidadas a fazerem parte
ali da constelação A gente de tem quem está sendo imagem constelado. Isso daí, né, das pessoas fazendo essas constelações, né? Assim, como é o cenário de uma constelação familiar. Não tem nada a ver com religião, né? É bom deixar claro isso, porque eu citei a formação do Bert Hellinger, que foi um padre, mas depois abandonou o celibato e foi cuidar dessa outra parte e criar a constelação familiar, mas não tem nada de religião, né? Não, então, a constelação não é uma religião, não é ligada a nenhuma religião, né? O próprio Hellinger, depois que ele deixou de ser padre, ele se casou 2 vezes. Então, não é uma coisa ligada a nenhuma religião. É claro que quando uma pessoa vai assistir uma constelação, a pessoa faz a leitura de acordo com as crenças dela, né? Então, se a pessoa vai lá, se ela não tem religião nenhuma, ela vai fazer uma leitura. Se a pessoa é católica, ou é espírita, ou é evangélica, cada um vai fazer a sua leitura, porque é muito difícil as pessoas fazerem leitura, né, sem os óculos das crenças dela, né? Então, mas não é ligado à religião, não tem nenhum tipo de oração, nem nada, para começar uma constelação. Vamos entender a dinâmica de uma constelação. Vamos supor que eu vou lá, eu quero fazer a constelação, né? Eu chego, claro que tem locais onde essa constelação é feita, com pessoas preparadas, como é o caso do senhor, que já estudou isso há muito tempo, há muitos anos, aprendeu toda a técnica. Aí como é que monta esse cenário para eu ser constelado? Então, a constelação, na verdade, existe o trabalho em grupo, que é o mais conhecido, né, e muito comum, e esse trabalho em grupo, normalmente as pessoas ficam assim como se fosse uma roda de conversa, né? Um círculo, também pode ser um retângulo ou um quadrado, de tal maneira que as pessoas estão em volta e a constelação acontece ali no centro, né, de onde as pessoas se reuniram. E aí, normalmente a pessoa que vai para uma constelação, eu gosto de falar disso muito assim lembrando da questão saúde, né? A pessoa, quando está procurando alguma ajuda, é porque ela está doente, ela não está saudável. E aí, que tipo de doença? Né? O conceito de saúde é a pessoa estar bem fisicamente, emocionalmente, relacionalmente, ou seja, tá vivendo relações saudáveis, mentalmente, profissionalmente, ou seja, a pessoa, quando não vai bem em algum aspecto relevante da sua vida, ela não está saudável, ela está doente e ela está buscando ajuda. E é por isso que eu, que sou médico, né, a minha esposa também é médica, a gente foi aprender isso para buscar mais uma ferramenta para ajudar os nossos pacientes. Tá? Na verdade, foi assim que a gente entrou nisso. A gente ouve, eu já ouvi muito, já li bastante sobre constelação, já conversei com pessoas que são consteladores, os que fizeram constelação, e normalmente existe um nó, geralmente nó familiar, tanto é que o nome que o Bert Hellinger deu para essa terapia é constelação familiar. Geralmente é um nó familiar que precisa ser desatado. Quando o Bert Hellinger esteve com essas tribos Zulus lá na África, ele percebeu que havia uma reverência à ancestralidade, ou seja, aquelas pessoas, aquela sociedade, embora a gente, nesse olhar arrogante do civilizado, acha que eles são nativos, incivilizados, mas eles tinham, né, um respeito pelos ancestrais que Bert Hellinger coloca na constelação familiar, né? Exatamente. Então, a grande verdade, né, é que se a gente tem esse respeito pelos nossos pais, pelos avós, pelas pessoas que vieram antes, a gente tem mais chance, né, por essa compreensão, né, de todo o trabalho do Hellinger, de ir bem na vida. Entendeu? Porque você imagina, se eu não aceito, né, se eu não concordo, se eu nego, por exemplo, a minha origem, né, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, de certo modo eu estou negando a mim mesmo, porque eu tenho um pedaço de cada uma dessas pessoas, literalmente, no meu gene, na minha genética. Tá? E os genes não
transmitem só genética, só informações genéticas. O gene, né, tem a grande parte dos nossos genes, até hoje não se sabe, né, a função deles. Descobriu a função de muito pouca parte, um pedaço só. Então parece também que esses genes transmitem alguma coisa energética. Aí você imagina, né? Eu nego o meu pai, eu nego a minha mãe. Eu sou metade de cada um. Então é como se eu estivesse negando a mim mesmo. Tá? Se eu nego meu avô, minha avó, do lado de cá, eu sou 1/4 de cada um dos avós. Eu sou 1/8 de cada um dos bisavós. E a gente recebe muita influência dos eventos, dos acontecimentos, dos traumas e dos conflitos experimentados até os bisavós. Eventualmente até mais para trás, mas até os avós é muito frequente. Até os bisavós já não é tão frequente, mas ainda acontece com uma certa frequência. Uma pessoa vai lá e tem porque ela não consegue conviver com a mãe, não consegue conviver, um atrito permanente. E ela vai, na constelação, ela consegue entender e desatar esse nó. Por que ela está com essa animosidade permanente com a mãe? Então, veja bem, vamos exemplificar isso, né? Imagina, às vezes uma mãe foi muito, né, assim, no conceito habitual, ela foi muito ruim para aqueles filhos. Às vezes ela abandonou o filho, né? Ou a filha. Então, é natural que esses filhos fiquem zangados, né? E nem importa se abandonou porque sumiu vivo e foi para algum lugar ou se morreu. Porque mesmo quando morre, também os filhos ficam zangados, tá? Por uma boa parte do tempo. Porque quando os filhos perdem o pai ou a mãe muito cedo, e o vínculo com a mãe, ele é um vínculo maior, né? A gente sabe disso, porque todos nós estivemos dentro da nossa mãe, né? Então tinha um vínculo, nós tivemos um vínculo visceral com a nossa mãe. Então, o que acontece? Quando tem uma perda grande assim, numa idade jovem, a primeira coisa que a criança vai sentir é uma espécie de desespero. Depois uma raiva e depois uma apatia. São estratégias para lidar com a dor, com aquele sofrimento, né? E vai criando uma certa indiferença. E agora imagina se a pessoa é dada, né? Se ela é dada em adoção, se a mãe não conseguiu cuidar dela, não conseguiu ficar com ela, né? Ou o pai, ou os dois. E o que nós fazemos, a sociedade em geral faz? A gente aponta o dedo, né? A gente julga. Nossa, mas que sacana, né? Que sem coração, né? Mas às vezes dentro daquela mulher tá passando uma coisa tipo assim, nossa, eu sou tão menos que qualquer um vai fazer melhor por essa criança. Uhum. E isso, né, as pessoas não enxergam. E é por isso que nesse trabalho a gente busca que a pessoa tome consciência que muitas vezes os seus pais, eles estão presos. Em constelação a gente chama de emaranhamento, como se estivesse assim meio que enganchado em histórias, em traumas, em conflitos lá de trás, e a pessoa não é totalmente livre para poder estar ali fazendo a sua função, a sua obrigação, né, como pai ou como mãe. E uma vez que a pessoa toma consciência disso, que tinha algo que puxava aquele pai ou aquela mãe, né, na direção de outra coisa, né, que ela nem tinha consciência, frequentemente nem tem consciência, aquilo ajuda a acalmar o coração da pessoa. E ela começa talvez ter mais compreensão, ter mais benevolência com seu pai ou com a sua mãe ou com alguma outra pessoa assim. O constelador, ele conversa muito pouco com a pessoa que vai ser constelada, né? Até para ele não ser influenciado. Mas como é que ele monta aquilo que ele chama campo? Ou seja, os elementos, porque as pessoas que vão participar, que muita gente vai para assistir e tal, as pessoas que vão participar também, elas não conhecem o drama daquela que será constelada, mas o constelador, ele organiza, bom, você vai ser...
Ele, na cabeça dele, isso vai ser o pai, aquele ali, a mãe ausente, isso daqui é a tia que criou, isso daqui é o namorado que abandonou. É assim? É mais ou menos assim, tá? Então, veja bem, quando a pessoa traz uma questão, né, a pessoa que está conduzindo uma constelação, o constelador, ele é também chamado de facilitador, que na verdade ele está ali como um catalisador, um facilitador de uma tomada de consciência que a pessoa vai ter durante a constelação. Então, uma vez que o facilitador começa a conversar com a pessoa, de fato, a gente não conversa muito e não tem também muito espaço para a pessoa ficar falando do problema. Por quê? Porque quando uma pessoa chega para falar de um problema, ela já faz aquilo todo dia, a semana inteira. Com quem ela encontra, ela está ali falando do problema. Então, nesse trabalho, a gente não tem muito espaço para a pessoa falar do problema. A gente, delicadamente, de forma gentil, a gente interrompe a pessoa quando ela está falando muito do problema. Por quê? Porque o foco é olhar para onde está a solução e não gastar energia, né, falando do problema. Então, aquela pessoa, ela começa a falar. O que é importante para a gente mesmo saber na hora da constelação é o que a pessoa deseja, o que ela está buscando, aonde ela quer chegar. Então, a gente vai sempre direcionar nesse sentido, para ela, o mais breve possível, ela dizer para onde que ela quer ir, né? Porque se a gente sabe muito, se a gente fica perguntando muitas coisas, a gente começa a criar pré-julgamentos. Induz. Porque faz parte desse aprendizado do facilitador, ele ficar num lugar que o Hellinger chamava de centro vazio. O que é esse centro vazio? A pessoa está centrada, ela se esvazia dos julgamentos, de um monte de coisa, para ela estar ali, simplesmente presente, né, para aquela pessoa. Porque existem comportamentos dos facilitadores que você não pode julgar, você não pode ter, tipo assim, um amor preferencial pela aquela pessoa dentro do sistema. Tipo assim, a pessoa faz parte de um sistema. Todos nós fazemos parte de vários sistemas. O mais importante, né, é a nossa família. Mas a gente faz parte de sistemas sociais, a gente faz parte de sistema da nossa profissão, e tem muitos sistemas. E a gente tem um olhar assim para tudo e todos, sem julgamentos. Esse é um esforço. É claro que nós, todos humanos que somos, né, às vezes de repente a gente está percebendo que você está começando a julgar. Mas esse é o grande esforço do constelador, para ele estar numa posição neutra, tá, de não julgar. Tem essa imagem de constelação que a gente vai mostrar agora. Essas pessoas são colocadas pelo constelador, ele que coloca as pessoas em cada posição. Essas pessoas, elas não sabem que papel estão representando na vida daquele que está sendo constelado, né? A pessoa que foi convidada não sabe que papel ele representa. Ela, em geral, ela sabe, mas ela pode também não saber, tá? Uhum. Por exemplo, quem coloca as pessoas na constelação, via de regra, habitualmente, são as pessoas que estão sendo consteladas. A pessoa que vem para uma constelação, imagina que você veio para uma constelação, você está sentado aqui do meu lado. Aí você traz a sua questão, o seu desejo, e aí, por exemplo, eu peço para você, escolha aí no grupo, né, alguém para te representar. Uhum. E depois aquela pessoa, quando ela vai te representar, você está ali presente, aquela pessoa não te conhece, né? Ou até você poderia até conhecer por ser uma figura pública, mas via de regra a pessoa não conhece. Se conhece também, mas não conhece a intimidade, ela está isenta para participar. Normalmente, quando a pessoa está ali e tem alguém muito próximo, por exemplo, são irmãos ou são um casal, um não pode participar na constelação do outro, assim, como representante, porque ela sabe coisas da outra pessoa que tira a isenção dela.
Tá? Então precisa ser de preferência, sempre que for possível, as pessoas estranhas a quem está sendo constelado. Pois é, mas a formação desse campo, essas pessoas, um vai representar o pai, outro vai representar a mãe, outro o tio. Essas pessoas, elas não sabem o papel que elas terão na constelação em relação àquele que está sendo constelado, né? Então, elas não sabem como que elas vão reagir, mas via de regra é dito para elas, você vai representar o Cassim, ou então você vai representar o pai do Cassim, ou a mãe, ou o irmão, ou um filho, ou a esposa, então isso é dito via de regra, mas de vez em quando a gente faz constelação de forma oculta, como se fosse um teste cego. Mas é tipo assim, a gente escreve, por exemplo, o nome de quem ela está representando, por exemplo, você pode dobrar num papelzinho e a pessoa coloca no bolso, entendeu? Principalmente quando a gente encontra pessoas assim que... assuntos assim que são polêmicos ou que às vezes a pessoa é muito... assim, cética demais, às vezes você põe de uma forma oculta, porque aquela informação, uma vez que ela está junto com a pessoa, esse campo, né, que é um termo utilizado que às vezes as pessoas não entendem, é um campo de energia, na verdade, que eu até prefiro falar nesse espaço da constelação, porque quando a gente fala, muita gente usa campo mesmo, nessa linguagem de constelação. Mas quando eu vou pedir para uma pessoa assim, coloca alguém aí na constelação, aqui nesse espaço, que é o espaço, né, que está delimitado ali pelo grupo, né, ali no centro do grupo. Mas é um campo de energia, um campo de força, um campo de informações. Existem informações que estão, que elas são captadas, que tem um biólogo inglês que chama campos morfogenéticos. Mas a gente sabe também, desde a lei da relatividade lá do Einstein, que energia e matéria é a mesma coisa. Tanto é que a fórmula dele, energia igual a matéria, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, dependendo da velocidade das partículas, aquilo pode ser onda, energia, pode ser partícula, matéria. Então, é tudo junto e misturado, nós somos um todo. Uma coisa que me chamou a atenção, conversando com alguém que já tinha feito constelação, ele também não sabia o papel que ele representava ali, ele participou, ele já tinha sido constelado, mas também participou como personagem numa constelação de uma pessoa que ele não conhecia. E ele disse que em determinado momento ele sentiu uma raiva da pessoa, vontade de sair no palco com essa pessoa. O que acontece aí, professor? Então, às vezes, né, uma pessoa é colocada numa constelação sem saber o que ela representa mesmo, tá? Vou te dar um exemplo. Às vezes um representante numa constelação, representantes são as pessoas que são colocadas na constelação. Às vezes a pessoa tem um olhar muito fixo numa direção, tá certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa está até ali fazendo uma constelação porque está com dificuldade no seu casamento. E aí, você pede para colocar os dois ali, representante para os dois. De repente, um dos dois, ou os dois, se vira para outra direção. Não está mais olhando um para o outro. E aí a pessoa está olhando fixamente em outra direção. E aí quando você coloca, de repente você pode colocar, sem saber história nenhuma, eventualmente você coloca um representante lá para aquela direção onde ela está olhando fixamente. E depois, daí a pouco, ela pode expressar uma raiva, por exemplo, daquela outra pessoa, e que ela nem está sabendo ali quem que aquela pessoa está representando ainda, nem a própria pessoa que está lá, e aí pode ser uma raiva recíproca. E às vezes aquela pessoa é um ex-parceiro ou uma ex-parceira que foi deixado de uma forma assim, que a gente chama de uma forma... não muito gentil, vamos dizer assim, de uma forma leviana, né? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, isso a gente sabe, né? Mas às vezes a pessoa sai de um relacionamento de uma forma assim muito leviana, sem reconhecer, às vezes viveu muitos anos com a outra pessoa e não reconhece nada que teve de bom. E veja bem, como é que a pessoa viveu com uma pessoa, por exemplo, 8, 10 anos e não tinha nada de bom? Né, sem reconhecer nada, só sai com ódio, né, às vezes dos dois lados, e às vezes a pessoa, se ela não está livre
daquilo que ela experimentou antes, é como se ela também não está livre para o novo. É como se a pessoa estivesse dirigindo o carro da vida dela olhando para o retrovisor. E aí, às vezes, até no começo ela se entusiasma ali uma com a outra, começa um relacionamento, daí a pouco tem a dificuldade, às vezes aparece lá para uma constelação, e aí você vai ver, quando você coloca representantes estranhos a elas, que não conhecem elas, daí a pouco uma ou as duas está focando noutra direção. Essa outra direção também pode ser, às vezes, porque está focado num problema da sua família de origem. Às vezes está focado num trauma, num irmão que morreu cedo, que morreu afogado, por exemplo, ou que morreu no acidente, ou num pai ou na mãe, algum evento familiar que está chamando a atenção dela, só que é inconsciente, tá? E na constelação isso pode ser esclarecido de forma que ela enxergue o que está impedindo que ela avance na vida dela, ou seja, que ela viva a vida que virá e não a vida que já foi. Exatamente, porque esse é o grande problema. Muitas pessoas, né, quando estão com problemas, elas estão presas em coisas que já aconteceram. Elas estão ali olhando para trás mesmo. Em vez de olhar para frente, seguir a vida, elas estão olhando para trás. Ou às vezes até está olhando para frente, mas está olhando para daqui não sei quantos anos. Só que a gente só vive o presente. Nós só vivemos hoje. Né? A gente não vive daqui 10 dias. Então não adianta eu ficar focado só daqui 10 dias. Se eu ficar focado no que está lá na frente ou no que está lá atrás, eu perco a vida, que só acontece agora, só no presente. Ninguém tem a garantia de que chegará vivo ao final do dia. É uma frase dolorida. Eu tenho isso para mim. Essa frase eu falo para mim, eu comecei a falar e pensar nela, aí eu consegui materializar essa frase e para mim a certeza da vida é essa. Você não tem certeza de que chegará vivo ao final do dia. Então, ou seja, o seu momento é agora, o que puder ser feito de bom é agora, o que não puder ser feito também não se incomode com isso, porque não deu, né? Nós estamos falando sobre relacionamento de pessoas, né? Familiar, o senhor citou aí relacionamento amoroso, né? Relação marido, mulher, ex-marido, ex-mulher. E nem importa, viu, Cassim, se a relação é uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, mas os comportamentos e os conflitos têm elementos parecidos, tá? A música é a melhor forma de expressar essas sensações, os sentimentos, né? O Lupicínio Rodrigues, que era um cantor da boemia, ele tem umas músicas extraordinárias que ele mexe com essa psicologia do relacionamento. E tem uma música dele que ele fala que é uma mulher cantando, dizendo que encontrou alguém que achava... Eu encontrei alguém que parecia ser a pessoa ideal. E não era. Daí encontrei outra pessoa que parecia ser fantástica e também não era. Daí encontrei outra, também não era. Ele falou assim... meu Deus, por que isso acontece comigo, né? Quem aparece na minha vida tem os defeitos iguais. Por que isso, professor? As pessoas sempre procuram pessoas com os mesmos tipos de problema para se relacionar. Então, existe isso aí já é até um termo mais usado em constelações aplicado a organizações, porque as constelações podem ser aplicadas também em organizações, empresas. Daqui a pouco vamos esmiuçar isso que são padrões, né? Tipo assim, padrão atrai padrão, existe esse conceito nas constelações organizacionais. Um padrão atrai um padrão. É como se fosse mesmo, né, que são informações energéticas, né, que a gente não vê, a gente não percebe. Mas também uma coisa assim que talvez seja mais fácil de raciocinar, quando você estava falando aí da música do Lupicínio Rodrigues, eu estava pensando aqui, né, em casos que a gente já viu na constelação, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa que perdeu a mãe cedo, um homem, por exemplo, que perdeu a mãe cedo, ou cuja mãe teve muitos filhos e que não se sentiu visto, porque você sabe que às vezes a pessoa não tem nenhum irmão, é filho ou filha única, ou tem um ou dois irmãos, e cada um tem suas carências, né? Às vezes queria ter recebido mais o afeto, a atenção, né? O carinho de mãe e de pai. E aí imagina, uma pessoa que vem de uma família que tem muitos irmãos, às vezes ela está
chateada com a mãe que não deu atenção para ela. Ou então a mãe morreu cedo e às vezes ela sai buscando, né, a mãe em outras. Um homem, por exemplo, pode sair buscando a mãe em outras mulheres. Uma mulher, por exemplo, pode sair buscando um parceiro, depois separa, tem outro buscando um pai em outros homens, entendeu? Aquilo que faltou para ela, que ela não teve. E o contrário também pode acontecer. Às vezes a pessoa teve uma mãe ou um pai tão assim, super protetor, super cuidadoso, que depois ela fica procurando nas outras pessoas alguém que vá atender aquela expectativa que ela recebeu dos pais. E ela não vai ter, obviamente, porque ninguém vai conseguir, né, fazer o que o pai fez, ou o que a mãe fez para aquela pessoa. Então, os extremos ajudam da confusão, entendeu? Uhum. Porque todos nós, né, em alguma fase da vida, vai se decepcionar com os pais. E é bom que também a gente se decepcione com os pais. Senão a gente nunca saía de casa, né? Tá? O próprio Bert Hellinger, muito depois, quase no final da vida, ele escreveu uma carta para o pai dele. O pai não deve ter lido esta carta, claro, mas ele faz uma carta reconhecendo o amor que ele tinha pelo pai. Ele não gostava, tinha alguma raiva do pai lá no passado, porque o pai batia nele. Então ele sentiu muita raiva e queria ser maior do que o pai dele. Muito tempo depois, ele escreve essa carta, reconhecendo o pai, chamando de todo o amor que ele tinha pelo pai. O pai era aquilo que ele era, mas ele fazia tudo pela família, o pai era o sustentáculo da família, o que ele não reconhecia porque também era muito novo para entender isso daí, né? Pode ocorrer também das pessoas, por incapacidade até emocional, entender o que está acontecendo e criar traumas. Exatamente, né? Às vezes a gente eu vejo isso muito, que como eu trabalho com mulheres com dor pélvica crônica, que é uma dor que tem no pé da barriga, há mais de 6 meses, e foi até por conta dessas mulheres que eu fui atrás de aprender constelação, tentando achar algo para ajudá-las. A gente vê, às vezes é tipo assim, um ciúme, sabe, de irmãos. Às vezes né, como eu trabalho mais com mulheres, então por isso que às vezes eu tenho muitos exemplos de mulheres, porque eu sou ginecologista, eu sou médico há 35 anos, então eu já atendi muitas mulheres. Daqui a pouco você vai começar a receber trans lá e vai ser obrigado a atender. Não, mas o hospital... mas o Hospital das Clínicas tem um programa de transexualismo dos pioneiros no Brasil. Uhum. Então a gente já atende a população trans no Hospital das Clínicas. A professora Mariluza, que era do nosso departamento, que faleceu há alguns anos, ela que criou esse programa, foi um dos primeiros no Brasil, de inclusive fazer cirurgia de transexualismo lá no Hospital das Clínicas. Tá? O Hospital das Clínicas tem tradição com isso, e no momento isso está no HGG, que depois da morte dela, né, deu uma desequilibrada na assistência dessas pessoas, porque não tinha quem pegava essa causa com o entusiasmo dela. Ainda existe o atendimento ambulatorial, mas atualmente as cirurgias têm sido feitas no Hospital Geral de Goiânia. E não tem nenhum problema para a gente atender, né, porque uma das regras da constelação é o pertencimento. Não, mas eu não digo, do trabalho do senhor, essa dor pélvica é uma dor característica de mulher, né? Não, homens também pode ter, mas as mulheres têm mais. Assim como o homem também pode ter depressão, mas é mais comum nas mulheres. Então a dor pélvica crônica, em homens, ela é mais ligada com questões de doença de próstata, né, com questões ortopédicas, mas ela existe em homens também, mas ela é muito mais comum em mulheres. Essa dor pélvica na mulher, ela pode estar ligada a questões emocionais? Então, na verdade, assim, a gente tem o maior cuidado de falar disso, Cassim, porque se tem uma coisa que eu não gosto de dizer, que algo é emocional, entendeu? Ou psicológico. Né, que às vezes, porque se tem algo que magoa essas pacientes, essas mulheres, eu sei isso através da minha experiência e de pesquisa, né, que a gente já fez com elas, pesquisa mesmo, publicadas, né, em revistas científicas, elas ficam muito zangadas se alguém fala que o que elas sentem é psicológico. Por quê? Porque elas estão acostumadas, das pessoas que estão próximas a elas, dizerem isso a elas.
né? Seja o parceiro, seja alguém que trabalha junto, que acha que ela está fazendo corpo mole ali no trabalho e que aquilo é psicológico, que é coisa da cabeça dela, e não é. A dor é real, é verdadeira e nós somos um todo. Então, quando a gente está bem ou a gente não está bem, envolve o físico, o emocional, o mental, né, o espiritual, inclusive. Nós somos um todo. E é claro que não é emocional, mas o que a gente sabe é que no contexto das doenças, né, e na dor pélvica crônica, porque não acha... quando a gente olha dentro da barriga dessas mulheres, e eu fazia isso em todas as mulheres quando eu era médico residente, lá em São Paulo. Cada mulher que tinha dor no pé da barriga, a gente fazia uma videolaparoscopia para olhar dentro da barriga para tentar entender por que dói. Porque às vezes no exame físico, nos exames de imagem, né, maioria das vezes a gente não acha alteração. Tá? E aí quando a gente olhava lá dentro da barriga, 1/3 você não achava nada. 1/3 a gente acha aderências. Aí você vai lá, solta aderência e as pacientes não melhoram. Ou melhora assim pouquinho tempo e daí a pouco volta tudo de novo. E no outro terço você acha uma doença chamada endometriose, que você vai lá, trata a doença, você tira a doença lá que você enxerga e depois a doença volta. A doença volta, a não ser quando você tira os ovários, a tendência da doença é de recidivar, de retornar. Tá? Então, esse trabalho que o senhor faz detecta a dor pélvica na mulher. O senhor não fala para ela que isso daí é psicológico, é da sua cabeça, coisas que as pessoas normalmente falam, como o senhor citou. Dá para identificar que essa paciente pode ser uma convidada a ser constelada? Então, dá para identificar e também dá para a gente explicar para ela aquilo que pode ser que está acontecendo, né? E eu poderia dar alguns exemplos, assim, inúmeros exemplos, né, de coincidência, a gente já tem pesquisa. Em 2014, eu e alguns colaboradores, nós publicamos um artigo científico na revista chamada Dor, que ela chamava Dor na época, atualmente ela chama Brazilian Journal of Pain, ou seja, Jornal Brasileiro de Dor, e que é uma publicação, é a publicação oficial sobre dor no nosso país, né, e que é publicada em inglês os artigos, que também dá acesso a pessoas que estão em outros lugares do mundo, ou seja, o conhecimento chega para todos os lugares. Então, o que a gente observou? Que quase 72% das mulheres com dor pélvica, a gente observava algum evento que coincidiu com o início da dor. Tá? E provavelmente os casos que a gente não conseguiu detectar é porque a pessoa mesma não lembrou do evento. Mas já teve caso, por exemplo, assim, que a pessoa veio com dor pélvica crônica, veio até me procurar para fazer laparoscopia, para ser submetida a uma videolaparoscopia, para olhar dentro, para entender por que dói. E aí, na hora que eu vou conversando com ela ali, ela tinha dor há 10 anos, né? E essa dor é uma dor que, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada de dor e 10 é a pior dor que a pessoa já sentiu na vida, em média, né, naquelas 230 mulheres que a gente investigou, a nota é 8 da dor, ou seja, é muita dor e é muito tempo. Em média, elas têm 7 anos que elas sentem dor. E a maioria delas, a dor dura mais da metade dos dias do mês. Então é muito sofrimento. E aí, por exemplo, a pessoa chegou e fala assim, eu sinto uma dor há 10 anos. Aí daí a pouco eu pergunto, mas o que aconteceu há 10 anos? E ela diz, nada. Por quê? Porque a pessoa não tem consciência. Ela não tem consciência da correlação da dor dela. E aí, seus pais são vivos? Ah, só o meu pai. A minha mãe já é falecida. Quantos anos faz que sua mãe morreu? 10 anos. Então ela não tinha se dado conta que a dor começou quando a mãe morreu. E o que aconteceu? Quando a mãe morreu, ela estava brigada com a mãe. Entendeu? E isso, é claro que gera uma culpa danada, né? Por exemplo, tem caso que, eu não vou falar a história específica, mas tem caso que a criança estava brincando de pneu na rua.
criança pequena, é atropelada e morre. Tem caso que a criança entrou na cozinha, virou um caldeirão de água quente em cima de si e morreu queimado. Tem caso que briga de torcidas de futebol, adolescentes que vai para campo de futebol e que briga lá na saída do estádio, que um mata o outro e que a mãe desde então sente dor. Então, tem caso, por exemplo, que a pessoa teve um aborto e começa a dor. Tem caso que foi um aborto, por exemplo, provocado, que mesmo que a pessoa faz aquilo querendo fazer, consciente, sabendo que quer fazer aquilo, às vezes depois ela tem, inconscientemente, é como se ela castigasse ela mesma no nível inconsciente. E começa a sentir dor ou ter alguma doença física no útero, tipo mioma, pólipo, alguma coisa assim. Bom, então o senhor conseguiu, e esse é um mérito extraordinário, o senhor conseguiu identificar na parte física, com o seu conhecimento médico, alguma coisa que estaria ligado ao emocional e foi buscar uma outra forma de tratamento para socorrer essas mulheres, né? Elas aceitam quando o senhor propõe alguma coisa assim, uma terapia que é fora dos parâmetros médicos? Então, Cassim, via de regra, né? Tem umas que aceitam, tem outras que não aceitam. E tá aí é óbvio, ninguém força nada, né? Isso não é uma coisa forçada. A pessoa tem direito de querer. A pessoa tem direito, inclusive, a não querer ficar bem, entendeu? Porque tem pessoas que no nível inconsciente, frequentemente, é como se elas tivessem algo que as impedem de ficar bem. É como, tipo assim, é como se elas precisassem sofrer mais um tempo, por alguma razão que se punem. Frequentemente a gente não compreende, assim, no nível racional você não compreende. Mas às vezes aquelas coisas que são orientadas para elas fazerem, elas não querem fazer. E é claro, o que a gente tem observado? Que aquelas pessoas que estão abertas para se engajar no tratamento, para fazer as coisas que são orientadas a fazer, elas têm um melhor prognóstico, elas têm mais chance de ficar bem, de melhorar. E a gente explica para elas, né, sempre dizendo que não, deixando claro que a gente respeita o que elas sentem, que a gente acredita no que elas sentem. E o que acontece? Provavelmente o que acontece, porque não tem uma... Existem teorias para explicar isso, né? No próprio estudo da dor, já desde a década de 60, existem teorias para explicar isso. Por exemplo, imagina que no nosso cérebro, né? Quando a gente pega, por exemplo, a gente pega numa coisa quente, você tira o dedo ali rápido, né? Porque é um reflexo de proteção, mas você queimou o dedo. Aquilo vai doer, sobe o impulso nervoso, aqui vem pelo nervo, sobe na medula espinhal, passa no cérebro em alguns lugares, no sistema límbico, numa região chamada córtex cingulado anterior, na amígdala, até chegar no nosso córtex cerebral, que a pessoa reconhece a dor. E o trajeto, esse trajeto que tem todo esse circuito acontecendo, ele também é o mesmo trajeto que está envolvido em ansiedade e depressão. Então essas pessoas, elas têm muita mais ansiedade e depressão do que a população geral, quem tem dor pélvica crônica. Então o que a gente explica para os pacientes? Que provavelmente existem grupamentos de neurônios e neurotransmissores que deveria estar ali fazendo o amortecimento da dor. Porque quando a gente queima o dedo, você corta o dedo, dói na hora, mas daí a pouco a dor vai diminuindo. E depois ela passa. Por quê? Porque entra em operação um sistema que inibe a dor. Que é um sistema, uma via descendente que chama lá no sistema nervoso, no nosso sistema nervoso central. Esse sistema, ele não funciona bem nas mulheres que têm dor pélvica crônica. E qual que é a hipótese, né, por que isso acontece? Provavelmente aqueles grupamentos de neurônios e neurotransmissores que deveria estar fazendo o serviço ali de frear aqueles impulsos que estão subindo, é como uma porteira. Uhum. Imagina uma porteira que ela tem que fechar. Ela abriu ali porque você se machucou, você tem até que ter o reflexo de retirada, e foi o impulso lá para avisar, epa, tem um perigo aí, ó, sai de perto, né?
e depois aquilo passa. A dor crônica é diferente. As pacientes que sentem dor crônica, especialmente dor pélvica crônica, que é o que eu estudo bastante, elas, a gente percebe que elas têm um contexto psicossocial muito rico de eventos, de histórias e de eventos que aconteceram. Então, provavelmente, aquele grupamento de neurônios e neurotransmissores que deveria estar inibindo a dor, amortecendo a dor, está ocupado. Está ocupado com outra coisa, com os traumas, com os conflitos, com as angústias que estão acontecendo. O nosso sistema límbico, ele é o sistema que lida com as nossas emoções lá dentro do cérebro. Então, é tipo assim, a porteira... Ficou aberta. Quem deveria fechar a porteira está distraído com outra coisa. E aí a porteira está aberta e os impulsos ficam passando e a pessoa sente a dor. A dor é real, é verdadeira. Tá? É mais ou menos por aí. Curioso o que o senhor está dizendo é que a pessoa tem uma dor localizada em uma parte detectável do corpo, mas nenhum instrumento é capaz de dizer o que dói, né? Então, em geral, né, na dor pélvica crônica, fica difícil de procurar a causa da dor lá na periferia, entendeu? Por exemplo, que às vezes está doendo aqui perto do útero, perto do ovário, né? Inclusive os próprios nervos que saem do útero, do ovário, das trompas e que vão subir, quando chega na medula, eles encostam com nervos que vêm aqui para a coxa, que vêm aqui para o períneo, que vai para outras regiões aqui, né? Para próprio abdômen inferior mesmo, para a pele. Então, inclusive é como se fosse fio desencapado, que às vezes você não dá nem para saber se aquele impulso originou, se foi lá no útero ou se foi, por exemplo, aqui perto da virilha, na pele. Por quê? Porque esses nervos eles encostam um no outro, igual fio de energia, e aí fica uma chamada dor referida, uma convergência dos nervos que dificulta você saber de onde. O senhor chama de dor pélvica, que é uma área do corpo, não é uma coisa, não é dor no estômago, é dor no rim, não é uma coisa assim detectável e localizada, né? É bem difusa o que o senhor está dizendo. Então, em geral, ela é do tipo visceral, e aí ela é mais difusa. Tá certo? Mas ela pode ser localizada. Quando tem, por exemplo, um nódulo de endometriose específico aqui na parede do abdômen, ela pode ser um ponto específico, localizada. E aí a gente chama de dor somática. E tem a dor nociceptiva, que eu acho que pega grande número de pacientes com dor pélvica crônica. O que é essa dor nociceptiva? Nociceptiva não, nociplástica. Nociceptiva é a dor normal, que sente quando tem uma doença ali naquele órgão e vai doer, por exemplo, adoeceu o apêndice, tem uma dor aqui do lado direito no rumo do apêndice, tá? A dor nociplástica, que na verdade são pessoas que elas têm uma hipersensibilização, elas são mais sensíveis a cheiros, a luz, luminosidade, elas são mais sensíveis ao contato, né, de produtos químicos com a pele, elas são mais sensíveis às vezes ao vento. Às vezes o vento, se está num lugar que venta mais, elas já ficam incomodadas. Elas são mais, têm dificuldade às vezes de sono, dificuldade de memória, dificuldade cognitiva, às vezes de estar lembrando as coisas, e elas têm uma labilidade emocional exacerbada, ou seja, elas têm uma oscilação de humor mais frequente, entendeu? Então, essa é a chamada dor nociplástica, que eu acho que é grande... Nociplástica? Nociplástica. É um termo, né, que foi cunhado pela Sociedade Internacional de Estudo da Dor há alguns anos atrás, né, e que parece que ajuda a explicar muitas síndromes somatofuncionais, né? Por exemplo, a enxaqueca. Enxaqueca também você não acha nada lá, você não acha lesão. Por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que é um tipo de dor pélvica que a pessoa tem alteração, às vezes na consistência, na frequência das fezes, às vezes a dor melhora quando a pessoa evacua. A síndrome do intestino irritável. Tem a síndrome da bexiga dolorosa, que também a pessoa sente dor mais no rumo da bexiga, levanta muito à noite para urinar e piora quando a bexiga vai enchendo. Então são várias coisas que você não acha uma causa física para explicar.
A síndrome das pernas inquietas, que às vezes tem gente que fica balançando a perna o tempo inteiro. Aquilo é um tipo de ansiedade também. E essas pessoas todas que têm esses problemas, elas têm uma tendência para serem mais ansiosas, né? A síndrome da fadiga crônica. Então tem muitas coisas. Mas o que é curioso o que o senhor está dizendo, que o senhor usou esse conhecimento médico e está descobrindo uma porção de questões que são, vamos chamar, psicológicas, porque está numa outra dimensão, está aqui no cérebro. Até hoje a ciência também não conseguiu identificar onde fica a mente, a consciência, o cérebro, onde é formada a consciência. Quer dizer, a ciência ainda tem muito que caminhar. Pelo que o senhor está dizendo aí, é uma coisa de uma outra dimensão que não está no corpo. É assim, a dor é sentida no corpo, mas ela não é provocada só pelo corpo, ou não é maximizada pelas células, ela é refletida de uma outra maneira. Na verdade, Cassim, é que o nosso corpo, se tem algo que não mente, é o nosso corpo. A nossa mente mente. A gente fala coisas, às vezes para a gente ser aceito, para a gente pertencer, e dependendo do ambiente que você está, você tem comportamentos que às vezes você nem gostaria de ter. Sem hipocrisia social não haveria sociedade, né? Exatamente, né? Então a nossa mente mente, o nosso corpo não mente, e tanto ele não mente que ele adoece. Quando a gente está vivenciando coisas que a gente não quer, quando a gente diz sim e queria dizer não, ou vice-versa, a gente tende a adoecer. E quem vai pagar o pato é o corpo. Então eu acho que a dor pélvica, ela está no corpo mesmo, né? Eu acho que tem essas alterações. A gente sabe, inclusive, que tem alterações numa células cerebrais chamada micróglia. Existem alterações, é porque a gente ainda não descobriu tudo. Mas a gente já sabe que tem alterações nelas em quem tem dor pélvica crônica. A gente sabe, por exemplo, em exames de ressonância magnética, que, por exemplo, tem uma área lá do cérebro que nas pacientes que têm endometriose, ela é mais espessada. Nas pacientes que têm endometriose não tem dor pélvica, entendeu? A substância cinzenta periaquedutal, que é o nome dessa região, ela é mais espessa no exame de ressonância magnética naquelas mulheres que têm endometriose e não sentem dor, porque tem muitas que não têm dor. E é isso que era intrigante. E é por isso que eu sempre fui intrigado com isso. Por que tem umas pessoas que você não acha lesão nenhuma, tem dor muito intensa, tem pessoas que têm lesão pequena e tem muita dor, tem pessoa que tem lesão muito extensa de endometriose e não tem dor. Você descobriu porque você foi examinar e descobriu ali no exame físico, ou porque ela estava tentando engravidar e não conseguia, e a endometriose também pode interferir nisso, e aí que você descobriu, mas ela não tinha dor. Então, isso tudo intriga muito a gente, tá? E é por isso que a gente tem que pesquisar e tem que avançar, né, e na compreensão disso. E eu tenho a impressão que uma das missões da minha vida é tentar descobrir, aprender sobre essas mulheres para ajudar essas mulheres. O senhor disse que na constelação não tem diferença, homem, mulher, né? Não importa isso. Inclusive um homem pode representar uma mulher pode representar um homem na constelação, tá? Porque frequentemente, né, embora tem gente que fala que constelação é contra as mulheres, que acha que o homem tem mais valor que mulher, e quem vai mais em constelação são mulheres. Então é muito comum a gente pedir, né, o cliente escolher uma mulher para representar um homem, quando, por exemplo, alguém tem que representar o pai, ou o marido, ou o avô, ou um filho, escolher uma mulher, porque não tem homens muito lá, que os homens não vão muito nessas coisas. Por que mulher se cuida mais, hein, doutor? O senhor que é homem que cuida de mulheres. Então, eu não saberia te responder isso com exatidão, mas eu penso assim, uma coisa é certa, elas também vivem mais, né? Então, eu só sei te dizer que se cuidar mais, provavelmente faz viver mais, porque as mulheres vivem em média 5, 6 anos a mais que os homens no nosso país, e acho que é uma coisa meio que mundial isso, tá? Mas eu não sei exatamente por que elas se cuidam mais. O machismo, ou seja, eu
não tenho nada, isso é que passa, isso não é nada, essa dor, a angústia, a depressão, eu não falo, eu não converso, eu não comunico, é a característica do homem, ele não gosta da fragilidade, de se mostrar frágil. É uma característica masculina, né? Ruim, mas é. Mas isso é cultural também, né? Também, porque né? depende da cultura, né? Eu acho que isso é cultural, né? Homem não chora, né? Entendeu? Isso é cultural. Eu acho que isso é muito mais um reflexo da cultura e pode ser que tenha um reflexo também da genética, dos hormônios, né? Que o hormônio masculino e o feminino são muito diferentes, né? Quando você coloca hormônio feminino num homem e masculino numa mulher, vai modificar um monte de coisa, né? Então deve ter uma coisa hormonal, deve ter uma coisa genética e tem um monte de coisa que a gente não sabe, Cassim. Nós precisamos ser francos, né? Nós sabemos muito pouco ainda. A gente está aprendendo todo dia, aprendemos toda hora. Tá. Professor José Miguel, essa conversa vai continuar no próximo episódio. Eu vou falar com o senhor, vou fazer uma interrupção, porque eu vou gravar agora, a gente vai gravar um outro episódio, e nesse episódio eu quero, inclusive, tratar da constelação empresarial, a constelação, até o direito, até o júri, a justiça tem usado constelação. O senhor deu uma aula de medicina feminina aqui pra gente, aprendemos alguma coisa importantíssima. Tenho certeza que as mulheres que estão acompanhando essa conversa aprenderam e ficaram atentas e alertas às dores perceptíveis que sentem, não conseguiram identificar até hoje. Depois dessa conversa eu tenho certeza que elas vão ficar alertas e vão buscar algum caminho que possa dar a elas uma luz em busca de uma solução. Ok, professor? Nós vamos fazer um segundo episódio na sequência desse daqui, que vamos colocar na próxima semana. Então você que está acompanhando vai deixar o seu gostei, vai deixar o seu comentário, vai fazer a sua inscrição no Pode Tudo aqui no nosso canal, no YouTube Zaiday Network, porque a sua participação, a sua inscrição ajuda que a gente consiga apoio para continuar produzindo conteúdo de interesse de todos nós, ok? Foi um prazer enorme estar com você nesta edição do Pode Tudo, e nós vamos continuar tratando deste tema na semana que vem, ok? Foi um prazer enorme. Fica com Deus. Pode tudo. Pode tudo.